dia a todos. Em nome da unidade acadêmica de computação, ciência e computação, do Centro de Informática, a gente dá boas-vindas a todos, né, pela uma reunião muito boa, muito gostosa de pessoas queridas, para a gente fazer um singelo evento de homenagem, transferência e novidades, né, para a universidade, para os nossos alunos, para o nosso corpo docente. Tenho muita satisfação de poder receber todos vocês aqui. Nós vamos fazer uma programação bem rápida. Na verdade, a gente vai fazer aqui um evento rápido e depois a gente vai se deslocar lá para o nosso edifício Camilo de Leles. Um nome importante a gente mencionar isso, né? O nome do edifício Camilo de Leles, que é o nome que é o nosso prédio dos alunos da computação. E a gente tem muito orgulho de ter conseguido finalizar. Então a gente vai levar vocês para lá depois para visitar, né, e fazer uma inauguração simbólica dessa segunda fase. Agora a gente vai começar. A gente está recebendo aqui o Nelson Simões, que é o diretor-geral da FNP, que gentilmente se deslocou até Campina Grande para falar aqui um pouco conosco, né, uma palhinha a mensagem que ele quer trazer. E a gente vai também falar um pouco sobre o trabalho que tem sido feito, né, ao longo desses anos todos, em parceria com a FNP, dentro aqui da universidade. Vou chamar a professora Francilene, para fazer uma rápida introdução do nosso palestrante. Obrigado. Obrigado, Tiago. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar nosso querido Nelson Simões. Nelson tem uma trajetória que eu acho que a grande maioria de vocês devem já ter ouvido falar. A nossa Rede Nacional de Pesquisa foi criada em 1989. E Nelson está desde 1998, né, Nelson? À frente. Como diretor, 2001. 2001, né, como diretor. Então, nós temos uma contribuição, né, Claudete, fantástica, não só da percepção, da sensibilidade, né, mas, sobretudo, da articulação que Nelson tem sido capaz ao longo desses anos, com as ondas boas, as ondas não muito boas, as medianas, né, trabalhar na estruturação da nossa Rede Nacional de Pesquisa. A RNP, em 1989, nasceu com um sonho, né, Nelson, de projetar uma infraestrutura de interconexão de internet para as nossas universidades, mas muito mais do que isso, além daquilo que é a infraestrutura de conexão, muito mais do que isso, era a possibilidade de a gente viabilizar uma nova onda de integração, de articulação entre os nossos pesquisadores, né, naquilo que a gente defende como pesquisa que tenha, desde a ciência básica até a ciência aplicada, impacto, né, para o nosso país, nas áreas de fronteira de conhecimento, nas articulações com os grupos de pesquisa reconhecidos internacionalmente, enfim, montando toda uma estratégia que foi fundamental. Então a RNP, para a gente, além de ser algo que, como pesquisadores, né, a gente tem usufruído ao longo desses anos, mas a RNP precisou, inclusive, se reinventar. Acho que o Nelson vai falar um pouco sobre isso ao longo desses últimos tempos, para que a gente tivesse a capacidade de ter o que tem, né? Então, assim, muita satisfação, Nelson, que a gente recebe aqui hoje, com algumas pessoas, para a gente também, muito queridas, né? Algumas pessoas como Claudete, né, que teve a formação aqui na nossa universidade, mas que a gente, mesmo que não tenha a presença física, mas como eu diria, a gente constituiu um abstrato aí no espaço, no tempo, que é fundamental em termos de repercussão, de como a gente forma os nossos alunos, discute os caminhos da academia e como a universidade deve se relacionar. Então, para a gente, Nelson tem um quê extremamente importante nessa coisa da interface, da articulação, da forma como a gente coloca para a sociedade os resultados que a gente faz aqui dentro, né? E aí, Nelson, por favor, fique à vontade para fazer a sua fala
na sequência a gente vai ter aí algumas outras ações, como o Tiago já informou. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Estou muito feliz de voltar aqui no Grande. Agradeço principalmente a Tiago, do CSPC, numa conversa aqui no evento, e a Peter, por várias razões, também faz parte desse imaginário construído por nós ao longo dos anos e também do real. Eu separei aqui algumas ideias da reflexão que esse ano, 2022, se celebra 30 anos de internet no Brasil, 30 anos da primeira infraestrutura de rede que foram vocês e nós que criamos em 92. Que é uma data única e parece que às vezes muito do que a gente faz não tem um impacto para além do que a gente tem um enorme impacto. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Eu acho que o momento, até falando com o Peter, dessa passagem de bastão, nós estamos passando vários bastões ao longo do tempo. Então, esses momentos eles ajudam a gente a perceber em perspectiva. Passados alguns anos, a gente começa a entender realmente como aqueles momentos foram. Fazer para casa. Bom, o mundo começa no Brasil em 92, e 92 era um ano que, se nós quiséssemos falar de rede para comunicação, educação e pesquisa, não tinha nada para mostrar. Não tinha tecnologias que não funcionavam e não tinha nem organização. Mas já existia desde 89 aquele ânimo entre pesquisadores que estavam voltando da sua pós-graduação e que estavam vendo nascer fora algo chamado internet, uma tecnologia nova, muito mais simples, muito mais eficiente, um paradigma diferente do modelo de negócio. E insistiram com o CNPq, que bom, em 89, vamos criar uma coordenação para esse tema. Às vezes é muito difícil, eu estava falando com o Reinaldo, estava falando do compartilhamento das fibras da rede metropolitana com municípios da rua, sabe? Às vezes insistem, então, insistir que o governo federal pudesse existir uma infraestrutura de comunicação para integrar as universidades, não era nem o departamento de computadores das universidades, era uma ação que era no ferro frio, vamos dizer assim. E aí, no Brasil, como sempre acontece, um evento ajuda muito a fazer a coisa começar. Em 92, para nossa sorte, tinha a ECO 92, esse é o cartaz da ECO 92. E, de repente, um problema para resolver. Havia o Fórum Social Mundial, que era feito ali no Aterro, organizações não governamentais, delegados de outras organizações que vinham para acompanhar as discussões sobre clima e desenvolvimento sustentável, precisavam de correio eletrônico. Bom, começou um movimento que viabilizou esse acordo, que foi um acordo que envolveu várias universidades. Aí depois o Peter pode falar por que a UFPB não aparece no primeiro backbone e como foi hackeado para que ela entrasse. Tem umas histórias aí que eu não tinha, eu já vou incorporar. Mas esse foi o primeiro backbone, 10 pontos no Distrito Federal. E isso começou a operar em 92, usando máquinas que foram cedidas, compradas, a gente tinha saído da reforma do mercado de telecom, tinha reserva de mercado, não tinha computadores, roteadores não existiam, mas não tinham computadores bons o suficiente para montar uma rede dessa, mesmo nessas velocidades fantásticas, 64 kbps, a gente usou as famosas SANs, aquelas pizzas, os departamentos de computação receberam, e alguns outros departamentos, a FISA, não sei o quê, para melhorar o nível do ensino da pesquisa em computação, e aquilo foi usado e funcionou. Então, aqui tem uma ação muito importante no estado de São Paulo, da FAPESP, no Rio, do LNCC, as primeiras conexões internacionais,
E isso foi o grande impulso que esse evento deu a construir uma infraestrutura de pesquisa no Brasil. Essa é a primeira geração do backbone nacional da ANP, e a gente diz também, cabe, né, que é o backbone português, porque ele só atende o lado direito, o lado esquerdo. Nem pensar, não tinha infraestrutura, né? Linha telefônica também não funcionava. Não tinha como fazer. Era simplesmente a explosão de boa parte do território. A segunda geração já foi motivada por um incêndio que pegou no globo, que era a menos internet. Pelo menos nos Estados Unidos já tinha ocorrido a transição do backbone da National Science Foundation com vamos dizer assim, a parte de privatização, vamos dizer, daqueles serviços. Isso estava acontecendo de uma tal forma que a discussão no Brasil sobre privatização ou não ainda ia levar algum tempo, mas antes disso já se tomou uma decisão política que teve à frente o MCTI, o CNPq, o Minicom, à época também, que falou, olha, a internet é um negócio tão diferente que não deveria começar a ser oferecido para a sociedade dentro do marco legal e normativo de telecomunicações, que ainda era um monopólio. É a época que a Embratel fez uma lista daqueles que queriam usar a internet, que poderiam ter uma caixa postal, enfim. Começou um movimento de que isso está dando monopólio, isso é telecomunicações. E que, portanto, não poderia haver uma iniciativa ou iniciativas para prover serviços digitais, infraestrutura. À época se falava de como montar um provedor de acesso. Então, eu lembro que a RNP foi instrumental nessa época para construir uma segunda geração com o apoio do sistema Telebrás, ainda monopólio, assim, meio apoio, aquele apoio assim dado a fórceps, né? Mas se criou uma regra que dizia as empresas de telecomunicações não vão poder prover os serviços de internet, elas vão prover a infraestrutura. Então, aí começa a surgir um primeiro papel que as lideranças da RNP da época, Tadal, Ivan Campos, Silvio Meira, Lucena, do Rio, Beniguete, enfim, tem um grande... A internet tem muitos pais e mães, assim. O pai da internet, por exemplo, não sei, deve ter uns 15 mães, outras, enfim, tem várias gerações, né? Essa discussão sai e entra na discussão da vocalização dos interesses da sociedade e a RNP foi instrumental. Essa infraestrutura começa a operar e ela começa a conectar algo que foi também fantástico, e ainda é hoje no nosso país, né? Que é a iniciativa. Várias empresas começaram a surgir, os provedores pequenos que faziam... O insumo mais caro era a linha telefônica. Então, eu lembro que tinha um guia que se preparou no Centro de Informações da Internet BR, a RNP montou guias como ser um empreendedor. Venda seu carro, compre 10 linhas de telefone, que era mais ou menos a coisa, instale uma máquina rodando no FreeBSD, ponha esses pacotes, quer dizer, tinha uma receita de como entrar nisso, e isso foi construindo capacidade no Brasil e também na sociedade, nas empresas. E eu lembro, tem muitas histórias, quer dizer, tem os materiais da reflexão que está acontecendo nos Estados Unidos e dessa discussão no Brasil. Bom, a terceira geração, ela só vai nascer depois de uma crise. Porque entre 97 e 99, aconteceu algo muito estranho com a RNP. É assim, o Ministério de Ciência e Tecnologia não tinha recursos para criar uma infraestrutura que fosse em todo o território. A gente dizia que fazia uma rede de alto desempenho para pesquisa e educação, mas não era. E tinha uma dúvida, porque já começavam a emergir aqueles grandes grupos, tem o internet grátis. Você tem internet grátis para investir dinheiro. Tinha modelos de negócio, estava se pensando, aonde dizia, não, o setor privado fará isso. Então a RNP começa um período de vale negro, os orçamentos reduzindo-se, a falta de uma visão. E é nesse período que, vamos dizer assim, eu nessa época estava fora da RNP, e aí o coordenador era o José Oliveira,
E ele um dia me chama e fala assim, você não quer voltar para a gente pensar numa institucionalização desse projeto, porque até então isso foi feito como projeto. Eu topo, mas será que a gente vai conseguir convencer? Sempre será que não conseguir convencer, né, pelo menos o Ministério das Tecnologias, que há uma visão estratégica para o uso de tecnologia, internet, na pesquisa e na educação? Vamos tentar, vale a pena. Para nossa sorte, a gente encontrou um ministro naquela altura, que era Bresser Pereira. Bresser Pereira, eu admiro Bresser Pereira, porque ele era muito heterodoxo para os ministros de ciência e tecnologia, como economista, inclusive, também. Né? Mas o Bresser Pereira, em uma apresentação que a gente fez para ele, cuja proposta final era ou acaba dando uma festa, o projeto do CNPq, porque ele cumpriu todas as suas missões, mais do que elas, a gente formou gente, a gente qualificou recursos, ou vamos criar, nós acreditamos criar uma visão importante para o uso dessa tecnologia na aplicação e na pesquisa no futuro. É preciso ter uma atuação, preciso construir essas capacidades, nós vamos continuar evoluindo. E ele comprou essa ideia. Comprou e falou, vamos fazer. Aí a gente passou um tempo tentando discutir o que isso significava. E, no fundo, foi uma conformação também que eu acho que a gente teve sorte, porque ele era um ministro que entendia de modelos de gestão diferentes, e ele tinha passado pelo modelo de reforma do Estado, e ele implementou as agências, os modelos das agências, os modelos que hoje a RNP usa de organização social, né? É uma organização que, apesar de ser direito privado, ela cumpre um mandato público, então ela recebe origens de direitos públicos no âmbito de um contrato de metas de desempenho. Então era uma coisa completamente diferente, não existia isso. A primeira experiência foi o laboratório de Luiz Cinco, quando se criou essa lei, que foi ele na reforma do Estado, no antigo Mário. Então, assim, foi uma conjunção astral. Aí tem as segundas coisas também, que eu acho que da história nossa, de acadêmica, assim. De vez em quando acontecem uns alinhamentos, que a gente não sabe explicar. Isso aconteceu. Se criou a associação RNP na forma da lei, como ela deveria ser, a governança, o poder público no conselho de administração, uma série de requisitos. Se estabeleceu um programa interministerial, e aí o MCTI foi lá e chamou o Ministério da Educação, porque as universidades participavam, mas não havia uma contribuição nessa Ministério da Educação. E se qualificou aquela associação como a Organização Social, Rede Nacional de Ensino. Então, isso preparou as bases para fazer duas coisas que a gente não conseguia. Então, contratar pessoas e remunerar pessoas. Então, nós passamos a poder fazer isso. E isso é fundamental. E também insumos. Né? Não usar as mesmas regras da administração pública direta, né? Para contratar um roteador que já existia nesse momento, mas tinha que ser de uma empresa startup da Califórnia chamada Cisco. A gente sabia que tinha que ser Cisco, mas não dava para citar. Assim, era uma operação de uma empresa quase, né, que tinha ingredientes desse modelo de gestão que repetia. Então, isso nos permitiu dar esse salto. Eu botei essa foto porque isso foi a coisa mais complicada que eu podia para hoje. Vocês podem achar. Hoje, pode dizer que depois quando começa. Para mim, esse backbone, que usava uma tecnologia que morreu, graças a Deus, chamada API, era a única coisa que existia à época para levar esse tipo de velocidade, né? 155 megabits, 34 megabits para o Brasil. Porque já tinham privatizado o sistema, mas a infraestrutura ainda era falha e a forma de extrair banda alta era usar não sei se Então, a figura original do campus foi a TM. Foi a TM. Então, todo mundo passou por esse sofrimento. Mas funcionou. Assim, levou 2 anos para convencer a Isabel, levou X anos para instalar, mas funcionou. Então, para mim, é science fiction. Assim, eu olho esse diagrama tem cada frente, porque as coisas eram muito complexas, difícil manter, difícil, tudo era complicado, os equipamentos eram
Mas a gente tinha a rede mais rápida do Brasil de novo. Deixou de ser uma rede de frio. A gente usava uma tecnologia de ponta. Era o melhor da época que se podia fazer em computação, em redes de internet, em telecomunicações. E ela foi muito importante, porque foi o momento, aí, por 2002, que começaram a emergir as experiências de uso em tempo real. Eu lembro que tinha isso, tinha uma rede de produção e tinha uma outra para fazer experimentos de aplicações de tempo real. Olha, vídeo. Hoje a gente usa, nem sabe, mas era o início de experimentar algum conjunto de aplicações de vídeo, ainda com uma qualidade muito ruim, mas isso nos fez avançar também. Bom, graças a Deus, a complexidade diminuiu. É só olhar o mapa. Ele tem menos linhas. E ela diminuiu a partir de uma reflexão que a gente não ia conseguir lidar com escalar e seguir crescendo usando aqueles modelos que a gente tinha. E mais, a gente foi muito influenciado por um início de experiências que na Suécia estavam começando, na Holanda, de redes acadêmicas, que estavam usando diretamente fibra ótica. A gente achava aquilo assim. Eu queria ser holandês, meu sonho era trabalhar na Surfnet, a rede de pesquisa da Holanda. Esses caras são muito bons, olha o que eles estão fazendo. Eles estão com o setor privado usando fibra para gerar velocidade dessa ordem de centenas de megabits, ainda não chegamos no gigabit. E foi isso, mas não tinha como fazer isso aqui e usar fibra, então era nada. Eu podia falar isso sem ser apedrejado pelas grandes empresas. Ainda que privatizar, tem que pensar, isso era da galinha que colocava os ovos de ouro. Você falava, não, mas é só para educação e pesquisa, eu não vou competir no seu mercado. A gente vende serviços. Você quer uma rede atende, eu falo. Você quer ficar ótimo. Então a saída, de novo, foi construir alianças. Certas parcerias que a gente ainda não tinha tentado para isso. E um grande ator dessa aliança foi o CPQD. Porque o CPQD tinha um outro desafio. Ele tinha uma startup que usava a tecnologia de fotônica, que a Unicamp e eles estavam muito fortes, mas eles precisavam desenvolver um produto, que era um transponder para a rede ótica, para fazer o IP sobre ótica, que era um negócio que não existia no mercado. O Brasil não tinha uma rede IP ótica. E eles tinham esse produto, mas o produto não era comprado pelas empresas. Então, quer dizer, ali juntou dois interesses muito fortes. Vamos fazer uma rede experimental. Vamos chamar as empresas para ceder a fibra, vamos desenvolver a PadTech, para ela ter um transponder 1 GB, e no dia que isso estiver pronto, a gente termina a rede. Então, foi o primeiro grande projeto de rede experimental, algo assim que a gente passou a fazer continuamente. Uniu as empresas, a gente teve que jurar, assinar vários papéis, os advogados insistiram que ele não ia usar a rede giga para o tráfego de produção das universidades, era só para experimentação. E o Funtel financiou não só o desenvolvimento do produto, mas editais para grupos que começaram a trabalhar com telesaúde, educação à distância, as aplicações. Então, entre Campinas e Rio, nasceram um conjunto de aplicações de HPC, de grupos de pesquisa do Brasil inteiro, que testaram as aplicações para esse ambiente. E essa figura aqui é uma contribuição brasileira muito importante, que é a famosa espiral Meira-Campos, que diz que Silvio Meira, num bar, num lugar não conhecido, não sei se no Brasil ou no exterior, junto com o Ivan, fizeram essa espiral para justificar lá para os colegas dos Estados Unidos que estavam sem saber se eles iam lançar um projeto novo de rede acadêmica lá na Internet 2. Eles disseram, o nosso papel é trabalhar nesse quadrante. É trabalhar cada vez que uma tecnologia passa por um processo de parceria, privatização e comercialização, a gente começar novamente a experimentar os novos paradigmas, e esse é o trabalho que eu vou fazer. Isso foi uma simplificação de um momento importante nos Estados Unidos, quando as universidades de lá se lançaram, porque o mercado estava provando tudo, eles falaram, não, tem papel para nós, e eles se lançaram. Então, a gente usou muito essa lógica, essa ideia nesse período.
para convencer o Fontel a financiar esse projeto. Foi um grande projeto de 4 anos. O que aconteceu depois? Nós conseguimos licitar uma rede ótica. Nós fomos ao mercado e pedimos algo que o mercado não tinha, que era uma infraestrutura ótica com esses anéis, né? 2,5 GB, 10 GB, 2,5 GB, não existia. Eles teriam que oferecer os canais óticos, a gente colocaria os nossos transponders, ou eles colocariam na TV programa. E isso deu certo. As empresas, eu lembro que, acho que a Brasil Telecom, que não existe mais, ganhou esse emprego, a licitação, a Embratel deu uns 2 outros. E, para nossa surpresa, quando eles foram engenheirar essa rede, eles compraram a Adtech. Aí foi bacana, porque fechou um ciclo e hoje a Padtech é uma das grandes, eu diria, uma das grandes empresas globais na área de ótica, e ela está desenvolvendo as suas tecnologias, usando a pesquisa brasileira também, as competências que tem. Mas isso mostrou que a gente estava no caminho certo, que a gente ia conseguir escalar essa rede. Esse foi o primeiro backbone IP ótico do Brasil também. E ele começou a nos levar para uma área de aplicação. Isso é o INPA, que tinha um curso de formação de professores de matemática, que ele levava todo mundo para o INPA, lá no Rio de Janeiro, ele passou a fazer à distância. Ainda muito artesanal, assim, as plataformas, mas isso veio do projeto GIGA. A Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que inaugurou esse backbone, teve uma teleperformance, que tinha bailarinos na UFBA, se eu não me engano, que era da Escola de Arte da UFBA, em Brasília, e os músicos, eu acho que estavam na Paraíba. Assim, e eu lembro que se penou uma semana para fazer sincronismo, diminuir latência, era engenheiro, qual era o nome da professora? Ivani fazendo ensaio, tinha gente no palco lá, tinha gente na imagem refletida. Foi sensacional, eu achava que também não ia funcionar. Funcionou. Assim, foi muito bacana. Isso aqui foi uma acontecimento. E começamos também a... Seu RDP aí. Foi assim, isso é muito bonito que se fez aqui, muita gente. E começou também uma estratégia, já que a gente não tinha fibra no nacional, a gente poderia conseguir nas cidades. E aí nasceu esse projeto, que foi muito importante. A primeira rede de fibra ótica em cidade nasceu em Belém, porque um raio caiu no rádio do Museu Guild e deixou o Guild fora do ar por uma semana. E a gente não entendia porque o Guild, vizinho do COP, na Universidade Federal do Pará, eles não compartilhavam a infraestrutura. Então, era Michael, Pedro Toledo, a Belém, um grupo, vamos. E tinha os modelos da Suécia que estavam fazendo isso, e no Canadá, nas províncias do Canadá estavam fazendo essas infraestruturas. Nós construímos o projeto deu certo, começou a operar, era 1 gigabit para todo mundo, com custos muito baixos, conectando no COP. Foi um modelo, a FINEP olhou e falou, tá bom, eu vou financiar nas capitais. Então isso foi muito importante, não só porque construiu uma infraestrutura escalável, mas porque mostrou que seria possível fazer articulações com o setor privado local. Os provedores locais, as empresas de energia passaram a situação de 2005. Em 2011, lembro que a primeira declaração do ministro, esse é o ministro Sérgio Rezende, Ciência e Tecnologia, e o embaixador Sadenberg, enquanto presidente da Anatel, ele já tinha passado por Ciência e Tecnologia. Eles assinam um acordo. E eu lembro que a primeira declaração do ministro Sérgio Rezende, quando indicado ao Ministério, é que eu lembro que a gente tomou um susto. Nossa, e era para ser lido ao contrário. Por mais que seja bonita, precisa melhorar muito. Esse foi um período em que também nós conseguimos, com essa aliança construída, né, com o embaixador Sadenberg, com o presidente da Anatel,
ele sabia do poder que temos como rede acadêmica para fazer avançar várias agendas da sociedade brasileira. E num ato do ente regulador, quando a Oi, na época a Telemar, comprou a Brasil Telecom, foram criadas 13 contrapartidas sociais para essa fundação, e uma delas foi a oferta, por 10 anos, de uma capacidade ótica na infraestrutura da nova empresa, a Oi, que estava surgindo, para que se pudesse montar uma infraestrutura a partir das obrigações de P&D que essas empresas também passaram a ter. Então, a RNP, por conta de uma visão desse papel na sociedade, ela pôde receber esse incentivo num ato de avanço prévio. E aí nós entramos num outro patamar, realmente, de vídeo de alta qualidade, começaram os experimentos de vídeo de muito alta definição. Isso aqui acho que é em Natal. Se começou a formar a rede universitária de telemedicina, hoje com 130 unidades de atendimento telesaúde, todos os hospitais universitários e outros, SARA, Sírio-Libanês, conectados nessa. Se transmitiu pela primeira vez em 4K, as cópias já estão roladas e os caras também, acho que em 4K, né? Os japoneses vieram para cá, pena que eles foram rapidamente eliminados, mas eles continuaram filmando, só tinha uma câmera 4K, o mundo era da NTT, e aí era uma aliança entre redes do Brasil, redes dos Estados Unidos, a rede japonesa, né, para levar em tempo real em 4K para alguns cinemas no Japão. Né? Então, isso aqui é o auditório do CBPF, que estava montado. Enfim, mostrar que aquela infraestrutura, e isso é muito difícil, uma infraestrutura 10 GB, ela precisava ser trabalhada, ela não serve para os físicos, ela não serve para os médicos. A cultura, então, são os mais exigentes. Não, esse áudio está ruim, assim para mim não está bom. Melhor isso aí, assim não dá para ensaiar. Era exigente. Então, isso foi muito importante, esse conjunto de aplicações, para realmente extrair daquela infraestrutura aplicações relevantes. Bom, e aí tem uma coisa que começou a acontecer e que só essas parcerias com o setor elétrico, com provedores regionais, viabilizou, que foi a interiorização que sofreu a educação superior no Brasil nesse período. De repente, o programa interministerial que tinha já a MEC, CTI, a época, saúde e cultura, o MEC fala assim, olha, vai ter um negócio aqui chamado PRO1, e nós vamos ter 900 campos no interior, e todos vão ter que estar conectados à RNP. Esse negócio de conectar a capital não é mais suficiente. Conectar os campos. Não tem infraestrutura. Se botar um campo, aquela altura, Cajazeiro, não tem infraestrutura. Eu não posso fazer a mesma coisa. Essa é a missão. Então começou uma missão que levou a essas parcerias. Porque do outro lado, no setor privado, também já tinha ficado claro que a banda larga não ia chegar nas cidades. Porque o modelo era tal que as falhas de mercado não deixavam os grandes sair dos locais com maior renda, maior retorno, prazo. E emergiram os provedores locais, mas com muita força. E esses grupos, eles são pequenos, eram empresas que estavam se organizando. Nós não os conhecíamos, eles não os conheciam. Às vezes a gente fazia licitações para ligar um campo, ganhava a Oi, a telefônica, e eles eram subcontratados para fazer regular naquele local, no interior do território. Então a gente ganhava um pouco, a gente pagava muito por esse intermediário, e a qualidade era assim, não conseguia pagar. Um dia, tem que pensar, 100 mega era o alvo, né? A gente queria todo mundo ligado a 100 mega. Esse foi o alvo. E aí nós nos descobrimos. Eu lembro de uma reunião que eu fui em Vitória, a gente passou aí nas capitais, chamava os provedores dos estados, apresentava o plano de ligar 900 instituições do Brasil e dizia, aqui no Espírito Santo nós vamos ligar 40, ó, em Serra, em Cariacica, entendeu?
Não, eu atendo no norte, eu atendo aqui. Então a gente começou, né? Ó, mas é assim, ó, tem que estar em 100 médica, rapidamente. O SLA é esse. Você tem que perseguir esse. Se você prover essa qualidade, nós te contratamos por 3 anos. 3 anos? Isso é quase que... Assim, a gente estendia os prazos para que eles conosco se, vamos dizer assim, se comprometessem a ampliar rápido. A gente precisa ampliar rápido. Esse campus vai estar implantando. Quando ele abrir um curso, eu vou querer passar de 20 para 40, de 40 para chegar a 100. E foi isso que transformou essa realidade. Então a gente chegou a isso que é a 7ª geração do backbone da RNP, que é a que está em implantação ainda, que deveria ter acabado, por várias razões, não conseguimos acabar em 2021. Essas linhas verdinhas aqui são as primeiras conexões de uma parceria com o Chesf. Então, o setor elétrico, Chesf primeiro, depois Eletrosul, Forno, e várias outras empresas de transmissão aceitaram construir acordos onde eles cedem a infraestrutura de longa distância. São linhas de transmissão que vão passando pelo interior, sem custo, não oneroso, desde ser de educação e pesquisa para a RNP por 20, 25 anos. E nós fazemos os investimentos nos equipamentos para criar uma rede, a 100 GB, N vezes 100 GB, muito rápido, e compartilhamos com ele essa capacidade, porque eles precisam de uma rede rápida, fazer seu controle, seu smart grid, todo mundo ganha. Eles não sabem fazer eles cuidam disso como um neném, ninguém entra nas áreas onde estão as subestações. É uma infraestrutura crítica do país, só eles dão manutenção, então não tem melhor lugar para você colocar o seu backbone, as linhas de alta energia. Ninguém vai roubar cabo também, linha de alta energia, sabe? Vai ser chameado. Então, foi muito bom. Os acordos começaram a nos levar a locais onde a gente jamais chegaria, por estrada, por ferrovia. E faltou a Amazônia por um tempo de não saber como resolver na Amazônia. Isso, aí há uns 8, 7 anos atrás, resultou numa experiência em conjunto com o Exército entre 2 cidades, que foi colocar o cabo submarino, como se fosse um cabo submarino muito protegido no leito do rio. Como as cidades são ribeirinhas, a ideia era provar se o custo de manutenção e o impacto ambiental eram compatíveis com uma infraestrutura de backbone na Amazônia. Isso se mostrou excelente. Montado assim parece que foi fácil, mas levou muitos anos. Porque as empresas não queriam. Vocês são maduros. E tem muitas curiosidades, não é nenhuma ideia nova. O imperador, o primeiro, ele concedeu a uma empresa inglesa, chamada Siemens, a concessão do cabo telegráfico de Belém a Manaus. No final do século XIX. E eles implantaram. O primeiro foi comido pelas pirâmides. Eles tinham um revestimento lá que era muito saboroso. Eles trocaram. Enfim, operou um cabo telegráfico. Então não era nenhuma ideia nova. E isso resultou em um projeto que está seguindo bem. A gente acabou de entregar um trecho Macapá, Almerim, Alenquer, Santarém. Mais uma cidade que eu esqueci, que são 770 quilômetros, já está operando. Isso muda radicalmente. São cidades onde você não tem infraestrutura terrestre, nem nada, e chega um backbone. E o grande desafio, para além da engenharia, foi um modelo de negócio que construiu um chamamento do setor público, do setor público para o setor privado, para que ele mantenha essa infraestrutura operando por 15 anos. Como as empresas hoje têm muitas obrigações, 5G, 4G e outros, inclusive nessa região, isso se mostrou também uma enorme oportunidade, porque o risco foi assumido pelo poder público, de implantar a infraestrutura, colocá-la operando, e eles vão operar por 15 anos, e isso, para nós, é excelente, porque nós, dentro do possível, construímos essas parcerias com o setor elétrico,
parceiros e as organizações também públicas, né? Por exemplo, o CNJ foi um ator importante. A gente estava discutindo hoje de manhã como atrair o TJ, por exemplo, nessas cooperações, né, para a manutenção da infraestrutura. O CNJ foi importante. A educação, as escolas urbanas nessas cidades estão sendo conectadas e a saúde também. Então nós chegamos à famosa 7ª geração. Eu espero que o mapa fique pronto muito rápido. Eu queria dizer que aqui na Paraíba a gente tem a nossa própria história de construção das parcerias, que está seguindo. A gente espera que a Energisa aprove, né? A gente já tem todos os planos de utilizar essa infraestrutura. O direito de passagem está cedido, são os projetos que precisam ser aprovados. Em cada uma dessas cidades, né? Cajazeiras, Souza, Pato, Santa Rita, tem uma infraestrutura ótima também, que está aguardando autorização. Então, aqui na Paraíba é uma das poucas unidades da Federação, como ocorreu no Ceará, no Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, onde nasceu uma cooperação no nível estadual, e aí, graças à Fundação de Apoio, ela nasce lá atrás. As primeiras visões disso estão lá atrás também. Essa conexão Campina-João Pessoa, Maraçá, Rio, enfim, algumas coisas. Tem histórias muito longas, mas as parcerias estão começando a entregar esses projetos. Bom, essa ação da RNP é uma ação de muitos impactos. Para comentar, eu queria só ressaltar da visão. Isso foi o resultado da avaliação desse contrato de gestão, quando agora em 2021 ele foi renovado por 10 anos pela União. A União renovou com a Associação RNP de 21 a 30, refez os objetivos, e nessa avaliação a Comissão Externa de Avaliação, né, colocou esses resultados como fatos. Essas são as diretrizes que nós recebemos no novo contrato, e que a atuação é muito mais ampla, traz diretrizes, né, de impacto que isso tem na sociedade, da transformação das instituições, mas também da pesquisa e da educação, e o suporte ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a minha última reflexão tem a ver com esse modo de agir, né? O Stephen Hawking, e eu gosto das coisas que ele pensa, fala assim: não olha para o chão, né? Olha para o alto. Tenta olhar para o alto, tenta fazer coisas que façam sentido, ainda que a gente tenha entrado numa época de grande complexidade, muita complexidade. Os problemas eram muito mais sérios, eles eram complicados e, portanto, tinham solução. Hoje não, eles são complexos, precisa estar aliado todos, pensando nessa realidade para construir o futuro. Mas achar sentido no que você vê e ser curioso continua sendo muito importante, para nós não nos confundirmos. Inclusive, na época, nós não é uma empresa, tampouco é administração pública. Precisa ser curioso, precisa experimentar, precisa avançar. E isso precisa fazer sentido. E uma das coisas que eu queria compartilhar é que, na nossa reflexão, a RNP tem criado valor, principalmente por 3 formas de atuar. A primeira é essa vantagem da inovação. Há uma vantagem em ser pioneiro. De fato, às vezes, puxa cara, uma infraestrutura daquela, você começa a construir, criar o projeto, né? Eles demandam recursos, mas é uma enorme vantagem essa inovação. E isso tem nos permitido explorar com inovação essas lacunas que a gente avançar. A segunda é construir isso que a gente chama de redução dos gargalos, né? Muita coisa perfeita depende de parcerias que são formuladas. Então, os gargalos a gente consegue ultrapassar com os parceiros coordenados. Nessa época da complexidade, ninguém é capaz de usar com todos os tempos, com todos os desafios. Então, as parcerias assumem um papel assim que é absolutamente público. E a terceira
é o nosso propósito. E isso aqui é um valor público que a gente está gerando. Então, é preciso, na escala que a gente consegue operar, repassar isso para aqueles que, eventualmente, no território, e isso a rede acadêmica, de forma geral, tem conseguido na sua história, os ganhos, porque se cada um fosse construir esse valor, não seria possível. Então, tem uma lógica aqui de gerir essas simetrias ao longo. Então, o caminho, os orçamentos são cortados, tem fluxos de investimento novos, e conseguir avançar, apesar desses picos e vales, é um valor que eu acho que a organização conseguiu desenvolver e vem aprendendo, né, a lidar com as assimetrias e fazer tudo avance. De certa forma, seja, vamos dizer, não só otimizado pela escala, mas também por um outro fator, que é essencial para construir as parcerias. Neutralidade. Eu não posso construir parceria com o setor privado se ele se sente ameaçado pelo que eu faço. Então, isso ao longo do caminho também foi uma crença. Eu acho que trabalhar na fronteira, não se confundir, né, com o que o mercado oferece, né, gerir e reduzir essas assimetrias, e de forma compartilhada, de forma comunitária, reduzir os gargalos é o que tem gerado valor público nesses anos. E, por fim, 3 últimas considerações. A RNP deve muito ao Conselho de Administração e ao comitê que conforma os representantes dos ministérios. Tem muita mudança. Imagina, no governo muda secretário, muda o tempo inteiro. Mas construir uma cultura de governança, com critérios, o que se faz e como se governa, é essencial para não ir para a tempestade, para você olhar o futuro, dizer, olha o valor que essa cultura já tem no Brasil. Isso é algo relevante. E é uma forma de avançar que também caracteriza, né, e eu espero que a gente sempre tenha essa governança sólida. O segundo tem que executar com excelência. A gente cai, a gente faz a experimentação, mas você precisa entregar, você precisa ser reconhecido e a credibilidade da indústria. Aqui a gente tem um exemplo, a operação da UFCG, antes da UFPB, né, do Estado, das instituições daqui e do país, essencial. A gente está lamentando aqui um indicador lá do contrato de gestão, sempre foi 100% do ano passado. Problema mundial. Uma vareta, R$10. Manchou o nosso currículo, 100%. Executar tudo com excelência, né? Aquela previsibilidade. Você sabe, não vou fazer com um ponto de presença, vou fazer com a universidade, vou fazer com a RNP, mas melhor aqui para funcionar. E, por fim, essa coisa que eu chamo de propósito na prática. Não basta ter uma declaração de propósito, que é educação, pesquisa e inovação em rede, a melhor plataforma digital, vai ter que ter sentido para todo mundo que está envolvido e isso vai acontecer na prática. Então, de fato, para além do propósito, dar sentido às relações, essas iniciativas, e isso é fundamental. Então, era isso. Agradecer a vocês.